pessoal! E aí, estamos de volta a mais um bate-papo e hoje eu vou sair um pouco da minha zona de conforto, porque eu estou acostumado a entrevistar psicólogos, né? E hoje nós temos uma convidada que não é psicóloga, mas tem uma sensibilidade. Óbvio que ela está fazendo psicologia positiva. E aí, lógico que isso vira um viés para a gente poder criar essa conexão, né? Mas eu quero pontuar para vocês que muitas vezes, né, a dor conhecida ela é melhor do que o novo. Porque o novo traz angústia, mesmo que o novo seja algo bom. Quando a gente se dispõe a fazer coisas novas, como o nosso caso aqui hoje, fazendo uma primeira entrevista com alguém que não é uma psicóloga, é uma doutora, advogada, a gente está ansioso, angustiado, mas é tão bom deixar essa zona de conforto e poder se conectar com pessoas que vai além do que a gente conhece. Cada pessoa que chega até nós chega como uma cura, mas se não tomar cuidado, uma pessoa também pode ser uma doença. Então, não se prende a uma dor conhecida. Deixa o novo surgir em sua vida. Porém, vai trazer angústia, vai trazer um pouco de palpitação. E com vocês, a doutora Lara, 6 especializações, direitos humanos, tem um monte de coisa aqui. Lógico, que chamou a atenção, foi a psicologia positiva. Quero conversar hoje, né? Vou falar Lara, porque fala doutora Lara, me dá um peso. Menina do céu, né? Já tô nervoso que já sai da zona de conforto. Falo doutora Lara, aí que sapateia tudo aqui. Mas falar de Lara, que Lara me traz acolhimento, né? Aproveitando que a gente conhece tantos advogados duros, advogados tão imparciais, empáticos, né? Né, você tem uma empatia, você tem uma doçura ao falar que vai encantando, mas não se iludem. Vai ter chumbo grosso por aqui. Então, quero apresentar a doutora Lara, para nós, a Lara, né? 6 especializações, direitos humanos, trabalha com indústria. A gente se conheceu através disso, né? Você trabalhava numa empresa que o senhor da empresa acabou me indicando, você chegou no consultório, e aqui estamos nós. Bem-vinda, né? Como está se sentindo, em primeiro lugar, com essa gravação aqui? Bom, primeiramente, né, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Vou dizer para você não ficar angustiado, que o futuro é a interface das duas profissões, 2, 3, 4. A gente conjuga o direito com a psicologia, a gente conjuga o direito com a engenharia. A neurociência já está assim para todo mundo se integrar. Então, É é, isso. é, eu convido a saber do seu mundo e você me convida. Não, Você se eu, permite? eu me permito saber do seu mundo e você se permite saber do meu. E É... juntos a gente pode formar uma terceira opinião, Olha, né? tem uma frase que mexe muito com a minha vida, que tem muito a ver com o que você está falando agora. Quando o meu eu entra em contato com o seu eu, é Deus. Que Deus é a união de vários eus. Se permitir ao novo, dar ouvidos, e acima de tudo, não existe uma verdade única. O que existe é a verdade que a gente constrói nesse espaço-tempo. É. Então, a gente já começa o podcast já com uma filosofia linda que É a gente pode verdade. se misturar É isso e aí. entender. E a minha curiosidade é voltado hoje também à NR1. Porque eu falei também, porque você, né, é um monte de coisas curiosas da sua profissão. 26 anos de atuação, se não me engano, tem história pra caramba. Eu tenho 25 anos de atuação, então, olha, ela ganhou, né? Já ganhou de mim, tá um ano na minha frente de atuação, né? Então, primeiro, né, o que é essa lei NR1? Que o pessoal da área da psicologia tá tudo alvoroçado. Eles estão tudo achando que é um outro viés de trabalho, que vai dar um boom. E eu não sei até onde isso é uma imaginação coletiva, até onde isso é real. No viés do seu olhar, né, como ser humano e como advogada, o que é essa lei NR1? Bom, a NR1 ela já existia há muito tempo atrás. O que aconteceu foi é, uma atualização incluindo a questão de relações da empresa ter o dever de cuidar do espaço psicossocial.
Então, desse lugar surgiu para o terapeuta um espaço novo de trabalho, um espaço contínuo, porque a questão da NR1, ela não é eu vou fazer agora e está tudo bem. Ela é continuamente. Ano a ano tem que atualizar, ano a ano tem que cuidar da saúde do ambiente, de como está lá. Então, na minha visão, né, do meu ponto de vista, é uma ótima oportunidade para a área de psicologia, né? Só que sozinha ela não consegue desenvolver isso de uma maneira ampla, porque ela vai analisar o estado daquele ambiente, se ele é saudável, se tem abuso, se tem metas claras, ou se aquelas metas não estão acessíveis para adoecer o trabalhador e trazer doenças mentais. Então, deste lugar, é a função do psicólogo. E ele precisa do jurídico para quê? Desculpa, te cortei. Para fomentar, introduzir tudo isso de maneira escrita. Precisa ter políticas de transparência, políticas de RH, políticas de afastamento, porque quanto mais documentado, quanto mais estruturado, mais saudável é o ambiente. Desde que aquilo for seguido à risca, né? Desde que a gente implemente um sistema aqui e a gente consiga levar isso adiante. Você falou uma coisa interessante, né? Você falou que o psicólogo tem uma importância, mas tem o jurídico. Nós, psicólogos, a gente pecamos muito com a parte escrita, né? De formalizar. Até porque a gente fica muito ligado ao abstrato, né? E muitas vezes a gente se perde no concreto. O advogado vai trazer mais esse concreto para a gente, ou ele vai somar também no abstrato das empresas? Eu vou te dar um exemplo claro. Se não tiver padronizado, se as coisas não estiverem disciplinadas e escritas, você vai até a empresa, analisa o ambiente e você fala: o ambiente realmente precisa de ajuste. Aqui tem assédio moral. Então, nós vamos treinar o líder para que o líder não faça mais assédio moral. A gente identificou que é ele, mas a gente vai auxiliá-lo. A gente vai treiná-lo para ser melhor. Ok? Ok. Aí, vai e vem. Daqui a pouco ele sai desse cenário e entra um outro. Não está padronizado. Então, o próximo que chega fala: aqui é regra, aqui não pode fazer isso, a gente não aceita aquilo, a gente não aceita aquilo outro. O próximo que vem vai incorporar aquele trabalho já realizado. Se você não coloca o jurídico, o seu trabalho vai ser individual. Eu atendi uma criança de 7 para 8 anos, né? E a gente foi jogar dama, né? E aí eu falei para ela assim, né? Quais são as regras da dama? Ela falou: olha, pode fazer tudo. E aí ela pegou, né? E ela comeu para trás a peça, né? Aí eu olhei assim, tá bom. E ela ganhou o primeiro jogo. No segundo jogo, eu usei a mesma regra dela. Também comi para trás. Ela falou: não. Comer para trás não pode. Eu falei: por que não pode? Porque agora mudou. É isso aí. Então, quando a gente trata de uma criança, a empresa também tem momentos de infantilidade, de não exercer a mesma regra? É isso? Eu faço reunião com a diretoria. Abaixo da diretoria tem várias pessoas. O que eu comentei aqui, que o CEO concordou, 40% chega lá embaixo. Se você não documentar... 40%? Sim. Se você não documentar, se você não triar, se você não treinar. Treinamento é importantíssimo. São os processos que o pessoal fala tanto? Tem que ter processos? Sim. O processo, ele vai... Entendo que uma pessoa que é um talento, ela tem que seguir processos. Não engessa? Ou isso dá segurança? Como que eu lido com o talento numa empresa dentro de um processo? Eu acho que existem segmentos, né? Na verdade, engessar, por exemplo, se você for numa área de publicidade, de marketing, eles são criativos. Então, quanto menor regra, só regras de princípio, talvez funcione bem. Regras de princípio, você esse nome. Valores, né? Os valores da empresa, a missão, isso é muito importante. O funcionário sempre carregar com aquele escopo. Se é uma empresa de contabilidade, por exemplo, que é puramente cálculo. Exatamente, entendeu? Contabilidade, escritório de advocacia, todos esses contextos, né? Agora, se você vai para uma área muito criativa, engessar aí é ruim, mas precisa ter limites. Então, isso que é legal. A NR1, ela é personalíssima. Você olha para aquela... Para mim, empresa tem alma, né? Porque vejo um empresário, ele acorda de manhã pensando na empresa, ele dorme pensando na empresa, ele acorda de madrugada pensando na empresa. Só sendo um... Dorme com a empresa, né? Dorme. Só se você for só sendo um empresário para você saber que a relação é muito diferente de trabalhador. E faz sentido, porque a gente fala que a empresa é um organismo vivo.
Se a empresa tem um organismo vivo, a empresa tem uma alma. Tem uma alma. E a NR1 vai enxergar a alma da empresa, é isso? Ou nós que vamos atuar na NR1 vamos enxergar a alma da empresa? Na verdade, é assim, eu imagino que a NR1 vai funcionar só se a alma, o dono da empresa, tiver autoconhecimento e se permitir isso, né? A gente chega num pilar assim que é a realidade. Nem todos vão cumprir a regra, vai estar no papel e muitos não vão fazer. Mas o autoconhecimento humaniza o CEO e ele passa isso para a marca, para a empresa, para os valores dele, porque a missão dele, né? A marca é a vida dele. Eu tenho um colaborador de seus 45 anos, que ele, por sua vez, entrou na empresa com 20 anos e ele foi treinado numa liderança, né, dos anos 90. Né? Então, hoje, esse cara segue o que ele aprendeu. Certo. E você usou a palavra autoconhecimento e se permitir. Como que eu vou chegar para um cara desse e falar que o que ele sabe agora ele tem que reaprender? Como que é isso? Como que eu faço isso de uma maneira? Porque ele vai ter uma resistência, né? Porque tudo que é novo traz angústia. Por isso que eu usei essa fala no nosso começo do nosso papo. Como que, enquanto advogada, como você chega para um cara desse e você mostra para ele que tem que ter autoconhecimento? Que ele pode muito bem pegar você, tirar e pôr um outro que concorda com ele. Como é feito isso? Como que a gente consegue linear isso? Eu vou fazer 2 aspectos, tá bom? Quando o funcionário que está nesse lugar, que isso é muito comum, porque tem a geração nova tem valores muito diferentes das antigas, do pessoal da nossa idade. Sim. É um choque de geração. Então, precisa treinar ambas partes. Essa aqui para entender essa fase e esse para essa. Treinamento, capacitação, esclarecimento. Aí entram vocês para fazer todo esse movimento. Mas como você treina o dono da empresa? Agora, o dono da empresa, muito provavelmente, eu gosto de autoconhecimento. Sim. Eu não vou seguir com uma empresa que faz tudo errado. Porque ela vai falar, meu Deus, eu não aguento essa advogada. Olha o que ela fala, eu nunca vou fazer isso. É ambiência. As empresas que se agregam a mim são empresas que fazem sintonia com o meu pensar. É muito interessante isso, é muito interessante. É igual ao consultório, né? É, praticamente, né? Existe essa ambiência. Eu atendi um menino na sexta-feira passada que durou 2 sessões comigo. Porque ele me falou, aos 29 para 30 anos, que agora ele está desacelerando. Aí eu falei para ele assim, mas, meu querido, agora é a hora de acelerar. Porque existe uma estatística no Brasil que a fase que você mais ganha dinheiro na vida é entre 35 a 45. Então, com 32, você tem que começar a acelerar, porque nem chegou o pico. O que ele fez? Trocou de psicólogo. Você falou que ele não quis ouvir. A mesma coisa quando eu chego à empresa e falo, olha, aqui esse procedimento está errado. Ou se não, você nem começa. Se você fala, ó, você vai fazer torto, então segue torto e depois você vai lá na justiça e sabe que você vai ter que corrigir. Né? Agora, as empresas que valorizam a marca, o que eles mais amam é quando tem uma improcedência de ação. Porque ela fala, lá, meu protocolo está certo, estou correto. E não significa que o trabalhador é ruim. Significa que o trabalhador tem um ambiente saudável. Porque ele é ouvido, ele tem pertencimento. Quando ele faz uma reclamação, a gente vai olhar se tem razão ou não. Veio, por exemplo, um desconto errado na conta dele. A empresa pode errar, e a empresa erra. Nesse lugar, ela fala, olha, a gente errou, desculpa, a gente está acomodando, espero que não vai acontecer de novo. Humildade, ok? Então, teve um caso até que foi interessantíssimo. Foi feito o pagamento de comissões erradas. E aí depois a pessoa judicializou. Mas a empresa, no próximo mês, viu que estava errado. Para menos? Não, fez para menos para o trabalhador. O trabalhador estava em prejuízo. Tá. E no próprio mês já regularizou aquela situação, porque a pessoa teve um afastamento do INSS, então ela não ficou o mês inteiro. Então, quem fez a conta errou no cálculo ali, né? Enfim. Chegou na justiça, ela pediu dano moral, porque a empresa não pagou salário, estava omitindo, né? E a gente juntou o print da conversa de como explicou para ela, como o gestor explicou. A sentença do juiz disse, imagina, a empresa tratou você com respeito, pediu desculpas, fez isso e não teve dano moral. Então, isso, para o empresário, ele fala, meu Deus, né? Que bom. Então, é esse lugar, né? É esse lugar que interessa, é esse lugar que importa. Você falou muito de pertencimento agora, né?
Eu adorei essa palavra. Porque quando a gente se sente pertencente a um grupo, a gente cria uma conexão muito de lealdade. É. Então, você acredita que se a empresa criar esse ambiente de pertencimento, de time, de grupo, isso também diminui a questão dos processos trabalhistas, tudo? Com certeza. Pertencimento e reconhecimento. Pertencimento e reconhecimento, que legal. Quando a empresa tem todo esse... Você faz A, B. Você já sabe que é B, está aqui o documento, essa é a sua regra. Agora, você não sabe que você faz A, B. Então, você faz A, B, mas você fala, vou fazer C porque eu vou ser mais reconhecido. E aí, para mim, você só tem que fazer A, B. E eu não te reconheço. Você vai me processar quando sair, porque você vai dizer assim, olha, ela fez menos. Eu fiz tanto por ela e ela não viu. Então, quando a empresa não tem regras, a chance disso acontecer é enorme. Vou te contar um exemplo que ele é muito... É visível, assim, sabe? Um visual muito interessante. Trabalho para uma empresa há muito tempo e ela é do segmento de bolsas, sapatos. E lá os funcionários têm muitos anos, 25 anos, 20 anos, 15 anos. A pessoa fez a vida ali, né? E é uma empresa muito, muito humanizada, uma empresa muito boa. E teve uma briga entre duas gestoras. As duas eram gestoras e elas brigaram. E aí foi aquele alvoroço, né? Mulherada berrando, aquelas coisas assim. As duas foram suspensas e uma delas ficou esperando que a empresa demitisse a outra. Tomasse o lugar dela, tomasse a dor dela. Reconhecesse o que ela fez todos aqueles anos. Só que a empresa foi neutra. Não ficou nem de um lugar nem do outro, deu a mesma penalidade para as duas e pronto. Quando essa mulher saiu, ela processou a empresa. E ela tinha muitos anos e fez isso, fez isso. E eram duas audiências. Tinha a primeira audiência inicial para tentar acordo e a segunda era de instrução para levar testemunha. Quando chegamos na primeira audiência, foi interessantíssimo. Ela estava do lado do advogado dela e juridicamente assim, tá? Aqui fica a empresa, ali fica o trabalhador e seu advogado. Ela olhou para o meu preposto, pegou a bolsa dela e bateu a bolsa na mesa. A bolsa era da principal concorrente da minha cliente. Na hora que ela fez aquilo, eu falei, eu não sabia que tinha tido a briga. Eu falei, aconteceu alguma coisa. Olha com essa mulher. Só que ele nem viu, porque ele estava olhando para frente. Eu vi. E aí, nessa primeira audiência, ela tinha 20 e poucos anos. Era muito, muito tempo, né? A empresa fez uma proposta para ela de 55 mil reais. Olha, vamos fazer um acordo, 55 mil reais. Não, bateu o pé e saiu dali. Aí, acabou a audiência, né? Eu fui para a reunião. O que aconteceu? Vamos levantar. Aí chegou até a minha briga. Sem o meu cliente, sem um preposto a saber o meu cliente, chegou na próxima reunião, eu falei assim, expliquei para ela que se a gente não fizesse acordo, quem recorreria era eu, que eu sou um escritório de fora, e que eu jamais, não seria que a empresa não estava cuidando do direito dela, e sim eu fazendo a minha responsabilidade. Né? Então, se a senhora quiser falar, olha, estão recorrendo, a empresa não, sou eu na qualidade de advogada. E eu não trabalho para a empresa, eu sou terceirizada. E comecei a perguntar como que ela trabalhava. Não, ela trabalhava bem, ela era boa vendedora, melhor, nossa. E aí, o que você tem para falar para ela? Não, eu agradeço os anos que você ficou lá. Segunda audiência, fechamos acordo em 30 mil reais. Reconhecimento, né? Reconhecimento e pertencimento, né? É isso. Então, e para quê? Como que a empresa consegue fazer isso? Com escuta. Com canal de denúncia para ouvir o que está bom, o que não está. Eu atendo um menino, né? Ele está fora do país, está lá no Ocidente, lá, né? Está bem longe. E aí, no lugar onde ele está, tem missionários, né? E ele chegou para o missionário e falou assim, missionário, como é que eu faço para eu me tornar um missionário? Né? Aí ele falou assim, olha, você está 2 anos casado, né? Ele falou, tô. Quando você fizer 20 anos de casado, sem trair, sem brigar, sem bater, sem nada, você pode ser um missionário. Porque você desenvolveu, né? Tolerância, paciência, empatia, resistência. É isso aí. E aí é uma questão que você fala. Isso serve tanto na relação do colaborador com a empresa, mas também nos relacionamentos. A gente precisa se sentir pertencente à nossa família. É a mesma regra, só né? muda o lugar. É quando o pai chega e fala, gente, todo mundo tomou a água gelada e ninguém pôs água gelada para mim? Eu tenho que tomar água quente agora? É mais ou menos isso. Então, pertencimento, você está falando, reconhecimento, como isso é em todos os ambientes, né? É do ser humano. É do ser humano. O ser humano quer reconhecimento.
Mas muitos... Ainda mais, agora eu não vou dar de braçada não, vou jogar para você responder. Mas quando a gente tem traumas e problemas na infância, por um exemplo, você pode muito querer esse reconhecimento que nem é próprio da empresa, é da sua própria história de vida, talvez. Uma necessidade de gratificação o tempo todo, né? Que aí você que pode me explicar, não eu, né? E aí você pode ter um colaborador que vira, né, um puxa-saco, na esperança de ser elogiado, ou um colaborador frustrado, que não importa o que ele faça, quem nunca é olhado. E quando, por sua vez, tem um feedback positivo, ele acha que é coincidência, ou ele acha que é meramente um protocolo da empresa. Né? Nossa, e pegando esse tema, doutora, eu falei doutora, né? Até me arrepio falar doutora. Pegando esse exemplo, como que a NR1 vai atuar se a doença vem de fora para a empresa e como a NR1 vai poder ver se a doença surgiu de dentro da empresa para fora? Ok, excelente pergunta. Na realidade, vou falar sobre o campo do empresário, tá bom? Ok. Na visão do empresário, ele tem o dever de cuidar do ambiente dele. É isso que a NR vai exigir. Ela vai exigir que o ambiente seja saudável, não que todos os trabalhadores estejam saudáveis. Então, não pode ter assédio, não pode ter metas inatingíveis, cobranças exageradas, eu deixo você sem esclarecimento e você não consegue se desenvolver, assédio sexual. Isso contamina o ambiente, ok? Agora, a empresa tem que cuidar do ambiente dela, geral, e não individualmente de cada colaborador. Hipoteticamente, um colaborador adoeceu por fatores externos, ok? Acontece. Acontece. A empresa, identificando aquilo, ela tem o dever de, por exemplo, parar de exigir metas se aquilo for prejudicar ela, auxiliá-la a buscar ajuda, solicitar que vá ao médico para conseguir o afastamento. Essa é a função da empresa. Vamos dizer que, por um acaso, no modo isolado, essa pessoa venha e a empresa continue tendo o mesmo movimento com ela, agravando, por exemplo, a crise de depressão, de ansiedade ou de depressão, dando mais um monte de serviço, fazendo essa situação. Ela responderá com causa, porque ela não cuidou, não auxiliou, não deu a mão para aquele trabalhador para ele sair daquele lugar. Ok? Mas isso é com causa. Via de regra, é o ambiente inteiro que analisa. Vai analisar o ambiente, e assim, esse ambiente é ambiente por setor, né? Você tem o setor de RH, você tem o setor da produção. Pode ser que um determinado setor precise de se ajustar e outro não. Então, por isso que essa análise, ela é personalíssima. Aí o que eu acho, não, o que eu sugiro, porque isso é muito importante. O empresário, ele tem que estar ligado nisso. Eu identifico que eu tenho uma dificuldade em vendas, porque isso vai surgir, né? Na hora que começar toda a análise, a escuta de toda... Eu percebi que eu tenho que pegar treinamentos que ajudem o emocional referente a vendas, porque eu ajudo o colaborador, mas dou um up no meu vencimento, entende? Um up no meu financeiro. É muito agradável. Que nem nesse momento aqui, né? Nós estamos gerando conteúdo para quem tem necessidade de ouvir e, ao mesmo tempo, estamos aprendendo. Exatamente isso. Só que, assim, aí qual que é a postura do empresário, né? Que esse é o diferencial. Ele não pode achar assim, é lei, eu vou fazer isso aqui, entende? Ele tem que falar, nossa, eu quero mudar a estrutura, quero mudar a cultura. O compliance, LGPD e NR, ele exige uma mudança cultural de todos nós. Então, todo mundo. Então, o que acontece? A gente não vai amanhecer na NR perfeita. Não vai. Então nesse ângulo que você está me trazendo, não é uma lei, né? É uma ferramenta que eu tenho de desenvolvimento na empresa. Não, é uma Sim, norma. É uma norma que tem que ser cumprida. Só que eu posso usar isso, de vez eu pegar e achar que é uma chatice, que é mais uma burocracia para eu fazer, que é mais uma forma do governo ganhar dinheiro de imposto, advogado entrar com processo contra mim. Não é. Eu uso isso, né, ao meu favor, comprar esse aprendizado. Copo aqui, esse copo, ele é um copo bom ou ruim com esse tanto de água? Depende. Né? Eu posso ver, nossa, é um copo quase vazio. Eu posso ver assim, é um copo, nossa, mas ele tem água ainda.
Então, é a maneira com que você olha para aquilo, a maneira com que Ou o copo tem espaço para a gente para poder mais para coisas. mais água. Exatamente. Então, observa, é isso que o empresário tem que olhar, né? Tá, ele não quer, ele é resistente, não quer mudar. Tá ótimo, vai mudar na marra. Porque na hora que chegar a fiscalização, na hora que chegar o processo, ele vai pagar o advogado e vai ter que se adequar. Mas é uma pena pensar que tem que ter uma lei É. para a gente ter uma qualidade boa de empresa. Agora sim, vamos falar de modo geral. Vamos sair do empresário e vamos para o ser humano. Vamos. O empresário ele está limitado ao quadrado dele, né? Agora, A bolha aqui, né? agora o ser humano, o trabalhador, se ele tiver um problema, se ele vem de crises e ele não quiser olhar para isso, não vai ter empresário do mundo que vai resolver Mas isso, nem no né? consultório a gente só muda alguém quando a pessoa quer ser mudada. Eu brinco, se eu conseguisse mudar, eu estava trilionário, né? Não muda ninguém. É. A gente muda a pessoa que quer mudar, porque a mudança é dolorida. Existem métodos hoje rápidos de emagrecimento. Só que como não tem processo, volta a engordar. Existe hoje métodos rápidos de informação. Mas você não parou para estudar, você não tem conhecimento. Então a gente brinca, né? Que o dinheiro compra o livro, mas não compra conhecimento. O dinheiro, né? Ele vai comprar o sexo, mas não compra o amor. Dinheiro compra a casa, mas não compra lar. Então ninguém muda, né? A não ser que a pessoa quer mudar. E talvez, olhando nesse prisma, né? Mais positivo, acho que isso acho legal, a NRU vem para poder mostrar a necessidade de mudança de cultura de uma forma geral. E eu penso assim, até meio quântico, meio energético que eu vou Adoro! falar. Mas imagina, uma empresa que está saudável, que tem o ambiente dela, que trouxe pertencimento, reconhecimento, por quê? Aquele trabalhador bem vai gerar maior faturamento para ela. Então, os dois estão ali no movimento que ele me ajuda, eu ajudo, né? É um contrato, né? Eu te vendo horas e você compra horas, né? E aí, quando chega esse cidadão que está adoecido, ele não vai conseguir ficar naquele ambiente. Porque, energeticamente, aquilo não vai conferir com ele. Porque ele vai falar, eu estou sendo perseguido. Eu estou naquele lugar. Eu estou naquele outro. Você deve ver isso no seu consultório o tempo todo. Não, vou fazer um depoimento meu, né, sobre isso. Né? Eu venho cada vez mais, né, sendo zero álcool. Né? Eu tenho amigo meu de infância, amigo meu parceiro, que já não quer mais andar comigo porque eu não bebo. Né? Porque quando a gente não bebe, né, a gente tem mais disposição para andar de bicicleta, para andar, fazer academia, fazer exercício. Porque a bebida, muitas vezes, deixa você preso numa cadeira, tomando cachaça. E quem não está bebendo fica circulando. Então, só o fato de eu beber menos já está mudando as pessoas em minha volta. É o ambiente, é a energia também. Energia. É o ambiente, a cultura. Então, provavelmente, as pessoas que não quiserem, né, cuidar da saúde mental, da saúde espiritual, esse lugar que hoje nos clama muito, principalmente depois do Covid, né? Porque, imagina, o Brasil está lá em cima em termos de ansiedade. Primeiro do mundo. Primeiro do mundo. Olha lá, tá vendo? Primeiro do mundo em ansiedade. Isso reflete em todos os aspectos. E eu consigo provar isso porque antigamente a cada esquina tinha um boteco. Hoje a cada esquina tem 3 farmácias. Aí. E as farmácias já estão projetando um lucro esse ano de 20% a mais do que o ano passado. Então, aí entra toda essa questão de conscientização, né? Você ter consciência de que o mundo está acelerado, que talvez você precise olhar para você. E a gente, todo mundo, agora eu não vou falar só de empresa, o ser humano normal, né? Tipo, o ser humano geral. A gente vem da era industrial que você tinha que produzir horas. Você era eficiente pelas suas horas. E aí, a gente se culpa até, se for descansar. Se culpa se for falar, eu vou ter tempo de lazer. Eu não vou beber porque eu quero fazer outras coisas. Então, nesse lugar, a população precisa ganhar consciência de que a saúde mental importa muito e ela tem que cuidar dela, olhando para dentro, buscando terapia, meditando. Tem empresas que lançam o horário de meditar. Verdade. E aí é curioso, você falou uma coisa bem interessante, né? Porque a gente aprendeu culturalmente que não fazer nada é ter saúde mental. Descansar é ter saúde mental.
E trabalhar muito é ser um bom trabalhador. Então eu tenho um viés assim, quanto mais eu trabalho, mais eu sou especial, e quanto mais descanso, mais eu tô tendo saúde mental. E é completamente ao contrário. É que isso vem da era industrial, né? Agora a gente está numa outra fase, numa outra era, e existe esse choque, né? E ainda mais agora que a pandemia acelerou o mundo digital. Sim. A IA trazendo informação, você vai ali, é muita informação para nossa cabeça. É muita coisa. Abre lá a sua rede social, se você for ficar prestando atenção, você vai ter cansaço mental de tanta coisa que você não precisa ler e que você está lendo. E isso vem para sua vida. Sim. A gente chama isso de obesidade de informação. Ah lá. E o cérebro vai ficando igual um obeso mesmo, com dificuldade de raciocinar, dificuldade de pensar. Sem contar que rede social ainda tem o algoritmo, né? Você está se enchendo de um monte de bobagem daquilo que você acha que é certo. Né? E o algoritmo vai entregar só o que você quer. Não o que vai te fazer pensar. Que são conversas como essa, onde tem ponto de vista diferente que eleva o raciocínio. Conversas que as duas pessoas pensam iguais, emburrece. Só uma curiosidade, Lara. Pois não. O melhor exercício para a mente humana, sei também como uma das pós dela é em neuro, né? Essa mulher aqui é espetáculo. Um dos melhores exercícios para a mente humana é conversar com pessoas diferentes. Porque cada pessoa que você conversa, você atua uma área do seu cérebro diferente, você se desenvolve diferente e você amplia. Para fundamentar isso, Einstein dizia, né, que tudo aquilo que eu não conheço não existe. Mas o universo é do tamanho do seu conhecimento. Exatamente. E ainda vou ser audaciosa de falar um aspecto que talvez envolva a sua área, né? A neurociência, ela foi estudando, e ela chegou na neuroplasticidade. O que é? Eu tô lá atrás com pensamentos distorcidos e eu venho trazendo isso à minha vida. Aí você vai lidando com seus traumas e você pode reformular por repetição e formular uma nova consciência, um novo olhar. Isso. As pessoas não sabem disso, né? E aí o algoritmo vem e você é corintiano, vai te mostrar corintiano. Você nunca vai conseguir chegar nesse lugar. Perfeito. Então, que muita gente usa a palavra ressignificar. Você volta no seu passado, você olha, só que você aprende a olhar diferente. E esses ressignificados vai alterando os traumas. Porque o trauma não é o fato em si. Eu vou falar como advogado. O trauma... A gente troca aqui. É isso. O trauma não é o fato em si. O trauma é o significado que você dá perante o trauma. Perante o fato. Então, por exemplo, você teve uma colisão traseira. Você pensou, graças a Deus, eu tenho seguro para isso. Trauma, 0. Colisão traseira. Meu Deus do céu, se fosse o caminhão, eu tinha morrido. Ficou traumatizado. Então, o trauma não se dá pelo fato. O trauma é a interpretação perante o fato. Por isso que essa neuroplasticidade, voltado a gente ressignificar, vai dando mais vida para nós. E a longevidade está ligado aos propósitos que nós criamos para nós mesmos. E ressignificar os traumas, transformar as dores em aprendizado é que nos deixa mais forte para as novas dores que virão. Porque, né, eu falava para outro grupo, a felicidade não é a ausência da dor. A felicidade está na conscientização da dor. Então, ter essa oportunidade de trocar as informações, de poder aprender e entender que a verdade não é absoluta, e para quem está nos assistindo, para donos de empresa, que realmente mudou, acabou a era industrial. Agora é a era digital. E esse pessoal que está vindo é muito rápido no raciocínio, né? Essa molecada que está vindo tem hiperfoco. Então, aproveitar esse pessoal para poder transformar essas habilidades em oportunidades, vem o lance desse diagnóstico que você está me contando. E também tem uma interface muito interessante, né? Que essa geração nova, ela vem com foco, com modernidade, expertise, com a área digital, todo esse lugar. Mas os de mais idade têm sabedoria, têm experiência. Então, eu estava até lendo um artigo que ele falava que o ideal é você mesclar, deixar eles juntos, né? Sim. Equipes assim para misturar e harmonizar, para um aprender, como nós estamos fazendo aqui, um subtrair o conhecimento do outro e vice-versa. Então, é muito
interessante. Eu atendo um menino, deve ter, sei lá, seus 18, 19 anos, que agora vai começar o primeiro emprego dele, né? Aí fala pra mim assim, pô, Fabiano, mas você parece ter a minha idade, cara. Eu falo, você tá velho, então. Porque quando a gente vai conversando com pessoas mais jovens, sem a gente perceber, a nossa alma, ela continua jovem, né? Quando eu descobri o que a palavra reclamar significava, eu fiquei em choque, né? Porque o vem de refazer, reconstruir. Então o tá ligado 2 vezes. E o clamar é pedir, suplicar. Então quando você reclama, você pede para aquilo acontecer 2 ou mais vezes. E aí quando você pega e você vai entrando nessa onda de que, eu sou assim porque eu dos meus traumas, eu sou assim porque eu nasci assim. E aí eu vou ficando endurecido perante a vida, eu envelheço. Mas quando eu vou trocando... Vai dando ré, né? Mas quando eu vou trocando... Meu, é por isso que hoje, aos 50, eu falo, realmente o que envelhece é só o corpo. A alma continua jovem. Então, conversar com pessoas novas, se abrir para isso, como a gente ganha longevidade. Mas é uma troca, né? Talvez ele também receba informações valiosas de onde você está e como você chegou até ali, né? Olha, aqui, ó, me ferrei. Nessa idade, assim, ó. Né? Se eu tivesse educação financeira com 18 anos, o meu primeiro salário, eu tivesse guardado já 30%, cara, eu tava 2 vezes mais rico hoje. É isso aí. Mas isso são as gerações interagindo. Isso é muito legal. Isso é positivo. Essa interface é muito importante. Então, assim, é um mundo complexo. Não vamos conseguir mudar tudo, não vamos conseguir. Mas, assim, do meu lugar, né? Se eu levar um pontinho para uma empresa, um lugarzinho, assim, harmonioso, onde o trabalhador é respeitado e a empresa consegue fazer esse aspecto para ganhar mais dinheiro ao longo prazo, né? Porque, claro, todo esse movimento da NR1, ele é lento, né? Sim. E uma mudança cultural, o que ela exige? Tempo de adaptação. Você passou 50 anos comendo... fritura. E, de repente, você vai mudar esse hábito. Não é assim que amanhã você vai acordar e vai mudar o hábito. Então, a cultura nossa, a maneira de pensar, a maneira de se relacionar e agir, também é assim. Então, precisamos ter paciência, precisamos ter humanidade, precisamos estar nesse lugar, né, de troca, de regras. E empresas com regras, eu falo, é ótimo. Antigamente, você via falar que alguma empresa ganhou alguma ação porque demitiu por justa causa? Perdia todas. Demitiu. Verdade. O empresário falava, não, demitiu justa causa, não pode. Agora, com compliance, beijo. Não cumpriu a regra, beijo, tchau, justa causa. E não reverte. Porque agora tem regras, tem a regra de que tudo tem que ser transparente. Tem câmera filmando na empresa. O colaborador tem que assinar, tenho ciência que tem câmera, nananana. Então, ele tá vendo que tem. Eu tô sendo transparente com você. Se você pegar alguma coisa aqui e roubar, é você que tá errado. Então, assim... E pega, viu? Pega, né? Pega. O adolescente perguntou pra mim assim, Fabiano, quando que eu sei que alguma coisa é errada? E aí, qual foi a sua resposta? Interessante, né? Como eu sei que alguma coisa é errada? Eu falei, quando você não pode contar pra ninguém. Tudo que é segredo tem alguma coisa errada. Ele falou, mas é errado eu falar quanto que eu ganho? Eu falei, não, isso é um segredo seu. Mas eu não entendi. Eu falei, quando você ganha, você fala pro governo, você paga imposto de renda. Você fala pro gerente do banco, que é onde tá a sua conta. E você vai falar pro seu contador. Tira essas 3 pessoas, se você não for casado, você não fala pra ninguém. Então, tudo que você não pode falar é errado. Porque segredos, né, geralmente estão ligados a coisas erradas. Né? Então, e fora isso, né, quando você faz algo, você quer contar para alguém que você fez. Porque não tem graça você fazer alguma coisa muito legal e não poder compartilhar. Por isso que segredo de 2 não é segredo. Né? Por isso que pega, e pega de verdade. Eu adorei, né, a leveza que você trouxe na R1. Porque eu estava vendo, né, as pessoas falarem muito como regra, tem que fazer, você vai ser punido se não fizer. Mas não é isso. Não, vai ser punido se não fizer. Mas o ponto que eu gostei que você falou é que é uma ferramenta... Pode ser, né? Se você tivesse olhar. Se você se permitir olhar o novo de outra forma. É uma ferramenta que ajuda você a melhorar a sua marca, a melhorar o seu desempenho, você crescer, você ter vontade de...
empreender, de ver que aquilo lá realmente virou um propósito seu de trabalho, as pessoas estão felizes, lógico que não existe conto de fadas, mas é um ambiente feliz, é um ambiente de desenvolver, né? É um ambiente eficaz. Então, eu adorei muito essa leveza de tirar o lado talvez pesado e trazer esse olhar mais gentil e mais humanizado. E são detalhes tão pequenos. Eu vou dar um exemplo do que um cliente contou para mim. Um empresário, né? E aí ele estava contando que um outro amigo dele, empresário, passou pela NR1, contratou, fez essa toda análise e tal, e identificou que haviam umas trabalhadoras mulheres que estavam no turno da noite, que elas tinham medo de ir embora à noite e serem assaltadas, porque se escuro, o lugar não era muito seguro. O que ele fez? Mudou elas de turno. Elas estão felizes da vida, estão reconhecidas. E não aconteceu mudança. Olhou, ouviu, acolheu e ajeitou. Né? Então, assim, você vê, é um mínimo, né? É você falar, olha, eu vou olhar para você como ser humano. E é uma mudança que não gastou nada. Ele gastou a implementação da NR, né? Mas vai voltar para ele, porque essa mulher vai trabalhar feliz e quanto ela vai produzir mais estando feliz. E uma das preocupações das empresas hoje é reter talentos. Né? Então, é uma coisa que ela vai se sentir protegida. Porque o que eu vejo hoje, o empresário tem que estar antenado. Não basta só pagar um salário hoje. Um salário não garante o colaborador ficar na empresa. Hoje tem que ser 3 salários. O primeiro salário é econômico, onde eu vendo a minha hora, você compra a minha hora. Tá? O segundo salário tem que ser o salário intelectual. O quanto eu estou crescendo na empresa, o quanto eu estou aprendendo com a empresa, o quanto eu posso melhorar junto com a empresa. E o terceiro salário é o salário social. O network que eu conheço, como que é o ambiente, se é um ambiente saudável, se eu estou feliz. Porque muitas vezes chega uma proposta de uma empresa concorrente com um salário econômico muito bom. Só que eu vou ficar engessado naquela vaga. Então eu não tenho salário intelectual. E aí, na balança, talvez não compense eu pegar e trocar só por causa do salário. Já na outra empresa, me oferece um salário bom intelectual, empata no salário econômico, só que no salário social a empresa é ruim. Então também não compensa eu ir. Então, quando uma empresa tem essa visão dos 3 salários, o salário econômico, o salário intelectual e o salário social, você tem a maior chance de segurar um talento. E pela sua explicação, a NR1 vem para me mostrar qual investimento, em qual salário eu tenho que fazer nesse momento. Porque às vezes aumentar não é a solução. E aí, você detectou que é X, né? O terapeuta, o psicólogo determinou que aquela área tá com problema ali. Ótimo. Ela vai implementar o dinheiro dela, resolver isso ali e vai produzir mais. Vai estar mais para frente. A equipe vai estar harmônica. E tudo isso que nós estamos conversando, você acabou de escrever um livro, né? Falando sobre tudo isso. Não, na verdade, aqui eu trouxe para você um presente. Um presente? Eu escrevi um livro jurídico. São vários artigos, vários profissionais do direito, mas eu escrevi o capítulo aqui que fala sobre o direito à felicidade e as boas práticas de ESG alinhadas à inteligência artificial. É um tema maravilhoso. Você juntou direito à felicidade. A felicidade, que coisa legal isso. A Constituição Federal, o que ela fala pra gente, né? A gente tem direito a uma vida digna, saúde, lazer e também a felicidade. E quando a gente fala assim, felicidade no trabalho, você fala, é estranho, né? Como felicidade no trabalho soa distoante, né? Destoa, né? Mas não. Todo mundo tem direito a ser feliz dentro da própria empresa. E como que a empresa pode fazer isso para ser um ambiente saudável, para ser um ambiente bom? Tirar sobrecargas do trabalhador, com o auxílio da IA, que está chegando aqui para trazer um monte de coisas difíceis, mas coisas boas, né? Perfeito. E aí a gente tem que correr atrás disso, para aprender, todo mundo para aprender, né? As coisas vão ser repaginadas, reformuladas, e permitir que o trabalhador consiga usar a sua criatividade, ele consiga usar o seu... Exatamente, cada um tem o seu dom, né? O seu dom, né? E aí, nesse lugar... Né? Então, ele gasta para implementar com treinamento, ele articula um movimento para deixar aquilo estruturado, aplicar IA, vamos desenvolver com segurança. Tem até política de privacidade para IA, a empresa tem que ter, sabia? Tem que ter, né?
Senão vaza dados também. Não, tudo. porque se aquele colaborador fizer uma coisa errada, ele pode ser demitido por justa causa. Não olhou o que fez, não olhou aquilo, não aquele outro, tá ótimo. Porque senão a empresa vai ser responsável pelo ato daquele colaborador, se ele não tiver regra. E aí você usa a NR1 também como escudo, né? Se você tiver essa visão, eu tenho, né? Eu penso inverso. É engraçado o meu cérebro, ele pensa o inverso, assim. Às vezes eu pego um acórdão que é ruim para mim, e aí eu reverto aquela fala e coloco o contrário. Mas isso tem muito a ver Estranhamente. com a psicologia positiva que você vem estudando, né? A gente vai enxergando esse viés, né? E aqui está o livro para você, o artigo que eu escrevi. Obrigado. Espero que você goste. Acho que eu não E vou... assim, é uma sementinha minha, embora no direito isso não é muito difundido, né? As pessoas, elas... O mundo jurídico, assim, tudo que chega na justiça é porque existe, provavelmente, uma ofensa de um direito, né? As pessoas estão litigando, estão brigando. Esse olhar é um olhar assim, eu cuido da empresa para ela não ter que chegar ao judiciário, né? Então, aí a gente deixa aquilo harmônico, aquilo estabilizado. E é uma delícia falar sobre isso. Adoro. Quando a gente pega um empresário, né, e ele acha uma solução genial, tirar todo mundo da CLT e põe todo mundo PJ. E aí, o que acontece com esse cara? A lei, ela usa um termo que agora eu não vou lembrar aqui de cor, né? Ela fala um termo que você pode expandir a interpretação e aí atinge os PJs, porque é o ambiente, né? Então, o PJ, ele não vai lá pedir isso na Justiça do Trabalho, mas vai ter o reflexo em outros lugares. E você sabe, agora, falando de juridiquês, né? Outro dia eu estava vendo uma decisão de uma advogada que trabalhava 18 anos numa empresa e agora, no fim da gestão, ela adoeceu mentalmente. E eles continuaram forçando. Ela teve que indenizar em 110 mil em danos morais. Então, veja, um probleminha que você não cuidou, eu não quero investir porque, eu vou usar dinheiro para outra coisa. Ele vai gastar muito mais com indenizações em outros lugares se for para a justiça. Então, e tá perdendo o quê? O feeling dele. O que ele tem que fazer? Produzir, vender, prestar serviço. E tá usando o tempo dele lá para pagar fogo. Porque quando chega um processo, o trabalhador vai ter que pegar os documentos, ele vai parar de fazer o que ele está fazendo para correr atrás do passado porque tá pegando fogo. Já partindo para o fechamento, pois não. Né, você falando, me lembrou muito, você falou espiritualidade agora há pouco, e eu gosto muito de olhar a figura de Jesus Cristo como humano. Então eu gosto de tirar a divindade e olhar ele como humano. Né? Porque como humano eu consigo fazer os links com a psicologia. Né? E Jesus, ele trazia muita paz onde ele chegava. Né? E para você sentir a paz, você é obrigado a ficar no campo presente. Porque não dá para você sentir paz no passado, nem sentir paz no futuro. Então, para sentir a paz, você tem que ficar no presente. Quando Jesus deixava as pessoas no aqui e agora, sem as pessoas saberem, elas deixavam as suas ansiedades, as suas depressões, os seus medos, que na época nem existia esses nomes. E as pessoas falavam, né, o Senhor me curou. E ele, numa humildade, ele falava, não, a tua fé te curou. Então, Jesus traz a paz. E a sua fé te cura. Hoje me lembrou muito, conversando com você, isso. Você trouxe uma paz perante a NR1, perante essa proteção, essa evolução, e que eu espero que vocês encontrem, né, a cura de vocês. Usar esse conhecimento para fazer o bem, usar esse conhecimento para proporcionar o bem, para levar essa leveza que foi esse papo dentro da sua empresa, eu acho que é a forma de você encontrar a sua cura. Que esteja tudo em paz. E obrigado. Foi lindo conversar com você. Que bom, hoje. Que bom. Faça o seu fechamento, querida. Foi mais fácil do que você imaginava, né? Nossa Senhora. Tá vendo? O novo também pode ser bom. Bom, foi um grande prazer estar aqui. Estou muito feliz, né, pelo contato, por fazer algo novo. Que legal. Né? Falar desse projeto da felicidade, para mim, é meio, como é que eu posso dizer assim, embora algumas pessoas achem que seja utopia, né, e difícil de alcançar, a psicologia positiva me ajudou muito. Então, para mim é um prazer poder usar a psicologia positiva para ajudar as empresas. Amém. É isso. Obrigada pelo contato e o bem sempre atrai o bem. Vamos deixar aqui o Instagram da Lara para vocês conhecerem. Vou fazer agora
um stories também, vocês vão olhar na minha rede social, seguem ela, compartilhem. Você é empresário, está precisando desse raio-x, temos aí a Lara como solução para vocês. Bom, beijo, beijo, beijo. Beijo. Beijo.